Ah, na aula de hoje, a aula 7, né, nós começamos tentando dar uma introdução ao que seria o conceito de limite. É um conceito do cálculo que foi introduzido por Newton no Principia, né, no livro em que ele introduz os pilares do cálculo diferencial, e foi sofisticado ao longo do tempo, e hoje temos um conceito bem técnico, mas bem conhecido, assim, bem divulgado, né, consolidado, do que seria o limite de uma função. Então nós vamos passar para alguma alguma experimentação do que seria função do ponto de vista do limite, da concepção do que é limite, e vamos tentar extrair dessa especulação o que seria o conceito de limite a partir do que nós já sabemos. Então, a ideia é considerar funções que já são conhecidas. Então, vou considerar a princípio a função linear, vou pegar mais espaço para o mouse. Vou considerar a função linear ax mais b, mas aí não vou considerar ela genérica, né? Então, vamos pegar um primeiro exemplo, considerando a função com a e x específicos. Então, se eu considero 2 vezes x mais 3, essa é uma função linear, mas a expressão dela é um polinômio, né? E o domínio dessa função é o conjunto dos x que pertencem a R sem nenhuma restrição, uma vez que eu posso substituir na expressão da função qualquer valor real. Então, como o domínio não tem restrição, para qualquer x real existe f de x. É isso que sabemos sobre uma função desse tipo. Eu vou fazer uma afirmação. Eu vou considerar uma entidade, tá, que eu vou aqui definir como sendo o limite de f de x. A notação ela se apresenta desta forma, e para o limite eu tenho que determinar, e sempre vai aparecer aqui embaixo, nesse espaço aqui, abaixo da expressão limite, essa é a estrutura. Aqui vai aparecer o que seria como posso dizer, o valor para o qual eu estou estimando o x. Então, vou dizer que x se aproxima de 2. E depois eu vou especificar o que significa essa estimação aqui. Tá? Pois bem, então, uma afirmação que eu farei é que se f de x for esta função, se f de x é esta função, então o limite de f de x quando x vai para 2 é igual, a função é 2x mais 3, é igual a 2 vezes 2 mais 3, o que sabemos ser 7. Essa é uma especulação que eu estou fazendo, tentando invocar ao instinto de vocês o que é que seria o limite. O que é isto que está sendo definido. Então vamos pegar uma outra função, agora não mais linear, pegar uma função polinomial e vamos replicar e tentar entender a partir
dessas afirmações, o que é que está acontecendo? Então, eu vou considerar agora a função x² mais 2 vezes x mais 1. E vou agora especular sobre o limite de f de x quando x vai para a raiz de 2. Então, vamos de novo olhar a estrutura. Aqui eu tenho o limite. Então, aqui seria a função, né, a função que eu estou aplicando. Essa função aqui, entenda que é como se fosse, como se eu estivesse querendo dizer qual é o funcional. Ou seja, eu estou aplicando a função f, a operação limite. Então, isso aqui eu vou chamar de operação. Eu estou aplicando a operação limite com essa estimativa aqui. Então, estou estimando que x ele está tendendo, é isso que esse símbolo aqui significa, ele está tendendo à raiz de 2. E aí eu vou fazer uma afirmação. Eu vou dizer que isso é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes raiz de 2 mais 1. Até onde vimos, essa operação que estou querendo introduzir, ela, tanto para a primeira função que consideramos, quanto para a segunda função que consideramos, ela o que faz é substituir para o valor da variável o valor da estimação, né, da estimativa. Então, há aí uma série de fatos que já podem ser afirmados. Primeiro, vamos usar a primeira função como orientação. Eu considerei que a função f de x seja 2x mais 3. Observo que se a função tem essa expressão, 2x mais 3, então ela tem esse domínio. Significa que para todo x real existe a imagem f de x. Então a função está definida, bem definida, assim que falamos, para todo valor real. Significa que a expressão da função não causa indeterminação. O que seria uma indeterminação? É quando, para um valor de x específico, não implica a existência da imagem f de x como sendo um valor real. Então vamos ver quando é que isso acontece. Né? Então, antes disso, consideremos para o segundo caso, quando consideramos que f de x é x² mais 2x mais 1, vimos se repetir o mesmo fato. Sabemos que aqui o domínio é o mesmo, né? O domínio de f de x, também neste caso, acaba sendo o R, né? Porque para todo valor real eu posso tomar o quadrado dele, posso multiplicar por 2, posso somar o quadrado de um número com o múltiplo dele por 2 e posso somar todo o número real com 1, e isto é um número real para todo x. Então significa que o domínio desta função é o conjunto dos reais. Com isto, de novo, eu posso afirmar que a operação limite, quando x se aproxima arbitrariamente, nesse caso de forma infinitesimal, de raiz de 2, então f de x ele tende a essa estrutura aqui, essa operação, ela é equivalente, por isso eu uso a igualdade, ela é equivalente, ou seja, tem o mesmo valor, né, que aplicar raiz de 2 à expressão da função, que eu chamei de f de x. Então, essa estrutura nos indica que
a operação que estamos querendo fazer na função f de x para a estimativa de x indo para a raiz de 2, ou se aproximando infinitesimalmente de raiz de 2, é um valor equivalente a aplicar a raiz de 2 à expressão da função, visto que a função é um polinômio. A função, a expressão da função é dada por um polinômio. E isso é sempre verdade. Sempre que eu tiver um polinômio, o domínio do polinômio é a reta, qualquer número real, e, portanto, eu vou poder replicar isso que eu fiz aqui no caso 2. Então, para toda função que sua expressão seja um polinômio, a operação de limite para a estimativa a qualquer valor real, não especificamente raiz de 2, qualquer valor real, vai ser equivalente a aplicar o valor real na expressão da função. Mas uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: esta operação de limite, ela, o que não ficou explícito, né, é que ela é uma operação que não considera que x seja raiz de 2. Então, agora tenho que explicar o que é essa estimativa, né? Então, vamos para a ideia da construção infinitesimal da reta. Precisamos de um pequeno adendo. Então, vamos fazer aqui um pequeno adendo. Nós vimos nas frações unitárias, né? Talvez seja sempre bom começar por elas. Então, a gente considera a fração unitária 1 sobre n. Para n, um número natural. E vimos que para todo número natural diferente de zero, essas frações elas estão, se eu pego a reta, elas estão entre 0 e 1 e estão precisamente nesse ponto aqui, quando n é igual a 1, neste ponto quando n é igual a 2, depois n é igual a 3, n é igual a 4, e seguem preenchendo e nunca atingem o zero. 1 sobre n é sempre diferente de zero para todo n. Mas observem que se eu considerar uma vizinhança do zero... Professor, Oi? licença. É Sim. porque tem uns 3 alunos ou mais que estão querendo entrar na aula e não estão conseguindo, já tem alguns minutos. Ok, desculpem. Pediram para avisar. Desculpem. É que eu acho que eu tô com o áudio baixo aqui. Tá. Desculpa interromper aí, professor. Sem problema. Quando isso acontecer, podem me interromper, tá? Olha, podem me interromper sempre. Ok. Então vamos lá. A ideia é que se você considera a fração unitária 1 sobre n, você vai ter essa distribuição dos valores dessa forma entre 0 e 1. Mas aí o que acontece é que se eu considerar uma vizinhança, ou seja, um intervalo centrado no zero e que tenha comprimento dado por um valor infinitesimal epsilon, onde epsilon vamos considerar sempre como sendo um valor positivo e muito pequeno. Vamos considerar epsilon pequeno, do tipo 10 elevado a menos m. Professor, perdão interromper de novo. Tem outra pessoa querendo entrar. Certo. Por que eu não estou ouvindo? Tem, mas onde está? Ué, pera aí. Ele falou que tá pedindo para participar. Certo. Fala para ele pedir de novo. Certo. O fato é que eu não ouvi, não estou ouvindo eu vou deixar assim então, né? Porque aí eu fico vendo aqui. Pronto. Tá assim. Mas eu acho que ele é o último que tá faltando. Tenho certeza. Certo, tá bom. Mas vou deixar assim porque aí. Aí, apareceu mais um. Pois bem. Talvez eu reduza um pouco aqui.
não tanto. Vou reduzir aqui. Pois bem, então quando eu considero as frações unitárias 1 sobre n e considero uma vizinhança do zero, né, é fácil observarmos que se eu considerar mais ou menos 1 sobre n, eu vou ter valores que vão para n igual a 1, eu vou estar em menos 1, né? E aí para n igual a 2, eu vou estar em menos 1 meio. Então vai se repetir o mesmo que aconteceu no caso no intervalo 0,1, vai se repetir para o intervalo menos 1, 0. E quando eu considerar aqui esse tal epsilon, um valor muito próximo de 0, e lembrando que m é um valor natural grande, então m é muito maior que 0, m é muito grande, quanto maior o m, menor o epsilon, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que quanto maior o m, menor o epsilon, e isso significa que mais próximo de 0 eu vou estar. Esse intervalo aqui, ele eu vou chamar de vizinhança do zero, assim. Ele é o intervalo da forma menos epsilon, epsilon. Então ele pega o número aqui, menos epsilon, e o número epsilon. E eu estou dizendo que x, vou considerar x um valor neste intervalo, o que significa que x é maior que menos epsilon. Estou desconsiderando a igualdade, né, que eu já considerei aqui o intervalo aberto. É maior que menos epsilon e menor que epsilon. Quando eu faço isto, eu estou considerando que perto do zero eu tenho várias frações unitárias, né, que estão aqui na vizinhança do zero. E eu posso considerar esse m tão grande quanto eu quiser. Quanto maior for o m, menor é o epsilon. Então o epsilon ele é da forma 0,0 vários zeros, tantos zeros quanto eu tiver o m e 1, né? Então o m grandão determina a quantidade de zeros que eu tenho aqui, e isso determina exatamente a redução do epsilon. Mas mesmo com o epsilon deste tamanho, é possível observar que existe ali uma quantidade muito grande de valores dessa forma, que é mais ou menos 1 sobre n, para n natural. E isso nos leva a crer que existe uma infinidade de frações de valores racionais que são frações unitárias que estão na vizinhança do zero, né? Mas observa que eu estou considerando um tipo muito específico de número, né? Números com uma especificidade explícita. Na verdade, nós podemos considerar uma conjectura mais geral. Assim, a ideia é que, dado o número real, zero, para toda a vizinhança, essa é a conjectura, na verdade é a tese, para toda a vizinhança, epsilon, que você considerar do zero, na verdade isso vale para qualquer número inteiro, desculpa, para qualquer número real. Então, para toda a vizinhança epsilon que eu considerar que seja menos epsilon, epsilon, lembrando que epsilon é um valor arbitrariamente pequeno, existe para toda epsilon vizinhança
existe um número real que é diferente de 0 e que está nessa vizinhança. Lembre que eu falei aqui para todo epsilon. Para todo epsilon, se eu considerar a vizinhança centrada no 0, que é a vizinhança v epsilon, então nesse caso seria a vizinhança de raio epsilon, né, centrada no 0, existe um número real que é diferente de 0 e que está nessa vizinhança. Desse fato, da existência desse número, a gente pode verificar que existem infinitos números. Porque eu falei aqui que é para todo epsilon, né? Então, a gente pode construir épsilons. Então, vamos considerar o primeiro epsilon. O primeiro epsilon eu vou considerar como sendo 10 elevado a menos m1. Esse é o primeiro epsilon. Para este epsilon, eu pego a vizinhança do 0. E aí tenho aqui menos epsilon 1, epsilon 1. E aí eu vou considerar que existe um valor de x diferente de 0, que é um número real. Pois bem, eu vou chamar esse de x1. Então, para esse epsilon 1, existe um x1. Pois bem, agora eu vou considerar que epsilon 2 é igual a 10 elevado a menos m2, onde m1 é menor que m2. Por isto, só por isto, eu estou aqui reduzindo o epsilon em 10. Né? Se m2 for igual a m1 mais 1. Bastava isso. Eu estaria reduzindo o epsilon 10 vezes. Mas bem, é possível agora afirmar que eu posso considerar um m suficientemente grande de tal modo que x1 não pertença a tal vizinhança que eu quero construir. E aí eu vou e construo agora uma vizinhança. Quero ela amarela. Construo aqui uma vizinhança mais próxima do 0, só que agora é epsilon 2. Epsilon 2. E é este valor aqui. Aí eu vou e considero lá um x2 que pertence a essa vizinhança e que é diferente do 0. Se eu seguir esta estrutura aqui, eu posso gerar uma sequência εn, que vai ser 10 elevado a menos mn. E essa sequência satisfaz a seguinte condição: m1 é menor que m2, que é menor que mn, para qualquer n. E εn, ele é obviamente menor que todos os outros épsilons, né? O epsilon n é o menor de todos. Aqui é menor, menor. O que faz com que a vizinhança epsilon n contenha todas as outras vizinhanças. Epsilon n menos 1. Epsilon 2 contém epsilon 1. Vou explicar isso aqui e visualmente está aqui. Ó. A vizinhança amarela está contida na vizinhança verde. A vizinhança verde ela é determinada por epsilon 1. Aí eu pego agora um epsilon 2, determino a vizinhança amarela, que é um intervalo contido dentro do intervalo verde. E é exatamente esse tipo de coisa que eu vou poder fazer indefinidamente. E como eu posso fazer isso indefinidamente, para cada vizinhança, eu vou poder escolher um valor de x. x1 aqui, ó, x1, depois x2. E eu vou poder escolhendo, para cada vizinhança aqui, ó,
como elas estão contidas e não são iguais, então isso significa que existe um x1 que pertence a Vε1 e esse x1 não pertence a Vε2. E daqui vai existir um x2 que pertence a Vε2, desculpa, e que x2 não pertence a Vε3. Aí daqui, genericamente agora, existe um xn-1 que pertence a Vε(n-1) e esse xn-1 não pertence a Vε(n). Ou seja, ele está nessa vizinhança, mas não está nessa. E eu posso continuar indefinidamente, porque eu ainda não terminei. Ó. Eu estou escrevendo um mn. Eu posso escrever um mn mais 1. Eu posso continuar com esse n indefinidamente. E ao fazer isso, eu estou escolhendo vizinhanças do zero cada vez mais próximas, né? Cada vez menores. Mas eu posso fazer isso indefinidamente. Eu posso estar tão próximo de zero quanto eu queira. E essa é uma das características do conjunto dos reais. Né? Ele é denso. Ele é denso em si. Né? Ou seja, significa que para qualquer número real, eu posso encontrar uma vizinhança infinitesimal que vai conter uma quantidade infinita de números reais. Né? Ele é um conjunto denso. Ele não tem buracos. O conjunto dos reais, ele não tem buracos. Ele é um conjunto completo. Né? Então, todo ponto dos números reais, ele tem uma vizinhança de infinitos pontos, infinitesimalmente falando, de pontos que também são pontos reais. E quando você faz isso para todos os pontos reais, significa que a reta inteira é densa e ela é contínua. Não há saltos. Né? Você não tem buracos na reta. Tá? Então, essa caracterização da reta faz com que eu possa observar a aproximação. Então, quando eu digo agora, podemos melhorar aqui, fazer para cá no segundo quadro. Então, a questão da aproximação, né? Então, adendo 2. Então, quando eu falo que eu vou me aproximar de raiz de 2, então significa o seguinte: eu vou considerar na reta o valor raiz de 2, que eu sei que é um valor real, e vou considerar agora uma cadeia. Aí eu vou voltar, me permitam, eu vou voltar aqui ao adendo 1, não chamei assim, mas vou chamar agora, em que eu fiz uma introdução à definição das epsilon vizinhanças, né? Em que eu posso ir melhorando, estimando a estimativa, fazendo uma aproximação ao valor zero, de tal modo que os valores que eu estou considerando para x, eles são cada vez mais próximos de zero. O x que está aqui, ó, o x que pertence a Vε(n), ele é muito mais próximo de zero do que o x que está na primeira vizinhança. Nessa primeira vizinhança aqui. Então, quando eu considero que x está se aproximando de zero, o que eu estou dizendo é que eu estou considerando essa construção de vizinhanças. Estou considerando intervalos que são concêntricos, com o centro zero, e que estão tendo o diâmetro, que é o epsilon, cada vez menor. Desculpa, o raio, né, que é o epsilon, cada vez menor. Né? Porque aqui a ideia é que a gente está considerando... Eu vou chamar de raio,
porque a gente está na reta, né? Não existe, a gente não considera que exista o plano, né? E como existe a reta, então a bola centrada no zero é o intervalo aberto de centro zero. Então isso aqui a gente pensa no intervalo amarelo aqui como se fosse uma bola que está centrada no zero e o raio é ε2. Né? A mesma coisa para a bola em verde e todas as outras que você pode imaginar, centradas. A terceira, o terceiro epsilon seria aqui dentro, né? Eu faria ele aqui. E eu iria fazendo os outros épsilons cada vez menores dentro desses e cada vez menores até eu estar tão próximo de zero que eu esteja numa condição em que a diferença entre o valor que eu considerei de x e o zero é tão pequeno que eu posso desconsiderar essa diferença. É exatamente aí que aí é onde eu chego a uma a proximidade infinitesimal. Entende? A diferença entre os valores é tão pequena que eu posso desconsiderar. Aí isso sim é um tipo de aproximação que nós vamos considerar. É desse tipo de aproximação que nós estamos falando. Então, quando eu for fazer aqui o adendo 2, exatamente isso, nessa conclusão que eu quero chegar. Eu vou considerar agora um pouco maior, para a gente poder fazer mais que uma. Eu vou considerar uma vizinhança, uma primeira vizinhança ε1, e considero o primeiro valor x1 aqui. Então, no segundo passo, considero a vizinhança ε2, então menos ε2, ε2, e vou considerar o valor x2 aqui. É porque antes eu estava considerando todo mundo de um lado, né? Não importa, eu posso considerar tanto por valores negativos quanto por valores positivos. Né? Então agora a terceira vizinhança eu posso considerar aqui. Então menos ε3, ε3. Aí eu vou escolher um valor de x aqui. Eu posso ficar saltando se eu quiser. E aí eu vou escolher agora uma outra vizinhança e eu posso fazer isso indefinidamente. ε4. E eu posso fazer isso indefinidamente, porque agora eu posso dar um zoom aqui, ó. Eu posso dar um zoom nesse intervalo aqui. E agora reconsiderar a reta. Esse valor aqui, ele é o meu menos ε4. E aqui é o ε4. Eu reconsidero aqui o raiz de 2 e volto a fazer as estimativas para os épsilons, né? Então, vou e busco um x4 aqui. Agora vou e considero o meu ε5 menos ε5, ε5. E aí vou e considero o x5 aqui. Posso seguir fazendo isto indefinidamente. ε6. Espero que eu tenha conseguido convencer vocês que é possível fazer isso indefinidamente. Pois bem, é possível fazer isso indefinidamente porque eu posso depois, quando eu chegar aqui, eu posso fazer tomar esse zoom de novo. E eu vou ter aqui de novo raiz de 2. E aqui vai ser menos ε6. E aqui é o ε6. E eu vou poder fazer essa construção, a mesma construção de novo. Então eu estou encontrando os valores x1, x2, x3, x4, x5, que são aproximações de raiz de 2, cada vez melhores. Eu estou me aproximando cada vez mais de raiz de 2. Veja, às vezes por valores negativos, outras por valores positivos. Né? Então,
aqui eu tenho menos, eu tenho um valor negativo, né, x1. Aqui eu tenho um valor positivo x2, depois um valor negativo x3, que é muito mais próximo de raiz de 2 do que esse aqui, né? Então, quando eu estou falando de raiz de 2, eu posso me aproximar para valores positivos ou negativos do valor raiz de 2, né? Então, quando eu olho em módulo, esse número aqui, ele é muito mais próximo do que este, né? Quando você olha a distância do ponto x2 até raiz de 2 e de x3 até raiz de 2, a distância de x3 é muito, muito melhor. Aí agora, lembra que aqui dentro eu vou ter o intervalo vermelho, e eu vou colocar aqui vermelho então, e é esse intervalo aqui, né? Então, agora eu faço aqui as estimativas. Então, x5, ele estaria aqui dentro. Quando eu considero aqui x5, eu estaria aqui dentro. x4 estaria aqui, né? Então, estou ficando cada vez mais próximo de raiz de 2. Às vezes negativo, às vezes positivo. Mas, o que eu posso fazer é, assim, algo que eu estou considerando é que x não precisa ser raiz de 2. Eu posso considerar, para a operação que eu estou fazendo, eu posso considerar que x pode ser diferente de raiz de 2, porque eu estou estimando valores tão próximos de raiz de 2 que eu posso desconsiderar o valor raiz de 2. Então, é essa a primeira informação que precisamos ter. Então, quando eu digo que x está tendendo a raiz de 2, vocês têm que ter em mente a construção dessas vizinhanças. É isso que vocês precisam ter em mente. E o que eu estou fazendo, quando eu falo isto de forma sintética, quando eu digo x está tendendo a raiz de 2, então significa que eu estou construindo uma sequência de valores que estão aproximando raiz de 2, e de tal modo eu vou poder fazer essa aproximação de forma infinitesimal, que significa que a diferença entre o valor x que eu vou considerar e raiz de 2 é tão pequena que eu posso desprezar. Então é uma diferença desprezível, né? Então, é tão pequena que eu posso desprezar. E aí o x ele pode substituir o valor raiz de 2 na expressão da função. Então, ao invés de colocar, como eu fiz aqui, ao invés de colocar raiz de 2, eu poderia colocar um valor de x. Então, vamos supor agora que eu estou pegando o x, um x estrela, que está considerado sendo a estimativa para a raiz de 2. Então, ao invés de usar raiz de 2, eu usaria o x estrela. Então, o que eu faria é considerar x estrela ao quadrado, somar com 2 vezes x estrela e somar com 1. Agora, observa que isto aqui, agora eu tenho uma estimativa para o valor da função f de x, quando x ele é arbitrariamente próximo de raiz de 2. Tão próximo que a diferença entre a raiz de 2 e x eu posso considerar como sendo zero. Tamanha a proximidade. Então, o fato é que esse valor dado em amarelo, que eu vou chamar de f, aqui seria exatamente f raiz de 2, e aqui eu teria f de x estrela. A diferença entre eles é tão pequena, que eu posso usar para
estimar o comportamento da função f, eu posso usar a imagem fx estrela no lugar da imagem f de raiz de 2. Lembra que até o momento nós estávamos considerando para as funções o seu domínio e a sua imagem. Então eu consideraria, a partir daqui, né, eu consideraria a função e seus valores, imagem, a partir dos valores que eu atribuísse para x, eu iria obtendo f de x. Isso foi o que nós compreendemos de função até o momento. Exatamente um gerador de números reais, né? A partir de números reais, eu gero números reais usando operações algébricas ou operações que são exponencial, logaritmo e trigonométrica, ou a composição disso, o produto disso, a soma disso, combinações disso. A função f de x ela tem essa peculiaridade. E aí, para cada valor de x que eu considero, eu vou ter o seu f de x, né, associado. Pois bem, o que a operação limite faz é me permitir, no lugar de usar o valor, raiz de 2, eu usar uma estimativa para a raiz de 2, mas de tal modo que o que eu vou obter, fx estrela, ele é usável. Ele vai me dar, de fato, informações precisas sobre a função. Tão precisas quanto f de raiz de 2. Então eu posso desconsiderar f de raiz de 2 e passar a considerar f de x estrela, que vem a partir da estimativa de x quando x se aproxima de raiz de 2. Tá? Então, é isso o que nós... esse instrumento limite que nós queremos agora cultivar. Exatamente essa estrutura que queremos entender, né? Então, vamos tentar entender da seguinte forma. Eu acredito que não entra mais ninguém, então vou dar um zoom aqui, fica melhor para mim. Talvez para vocês também, não sei. Pois bem, então agora vamos tentar definir o limite a partir do que parece ser. E vamos ver que de fato é. Mas vamos ver. Vou considerar o gráfico de uma função definida no intervalo AB. Vou considerar uma função que está definida no intervalo. Vou pintar esse intervalo de azul. Vou considerar uma função que está definida no intervalo I, o intervalo da reta, e que seja uma função em que eu tenha algum controle sobre sua imagem. E eu vou dizer que a imagem dela é um intervalo também, intervalo real, que é o intervalo verde, que eu vou chamar de... eu vou chamar aqui de D, o intervalo que é o domínio, e aqui eu vou chamar de I, que é de imagem. Pois bem, como vimos, a função, né, ela transforma D em I, e como efeito disto, o gráfico da função ele teria que estar por aqui, né? Pontos que para cada x, lembre disso, para cada x eu vou ter um y, né? Então, se for assim, então o gráfico da função tem um comportamento assemelhado a este. Eu vou continuar fazendo pontilhado, mas eu vou desfazer aqui ambos os pontilhados e vamos tentar verificar como é que se comporta a questão da função quando eu opero sobre ela a entidade que vamos chamar de limite. O limite o que faz? Ele estima valores para a função. Então vamos considerar um valor x
a x estrela, e eu quero estimar qual seria a imagem de x estrela. Então vamos supor x estrela, e eu quero determinar para x estrela qual seria de que forma eu poderia estimar f de x estrela. Eu faço o seguinte: primeiro eu vou supor que f de x estrela existe, e eu vou chamar ele de L, L de limite. Eu vou supor que existe f de x estrela. Isso é muito estranho? Não, não é nada estranho, porque a gente antes considerava para cada número aqui, vou considerar, sei lá, o número 2, quando a gente definia a função, a gente dizia, olha, só faz sentido dizer que 2 está no domínio se eu conseguir um valor real que seja exatamente f de 2. Então, quando a gente diz que existe um valor f de 2, isso é habitual para a análise de funções. Então, determinar ou estimar a existência de um f de x estrela não é nada estranho para o que a gente já fazia. Tá? Então, vamos estimar que existe. Vou deixar em amarelo ali para lembrar que é natural fazer isso. Então, estimar que existe um f de x estrela. Quando eu digo que existe um f de x estrela, eu vou e digo, olha, eu vou considerar uma vizinhança desse epsilon de x estrela ali, e vou chamar essa vizinhança de epsilon. Então, vou chamar, aqui vai ser o raio, né? Eu vou chamar o raio de epsilon. Epsilon positivo. Mas se eu estou numa vizinhança de f de x estrela, e eu quero dizer, eu quero poder afirmar que f de x estrela, ela seria uma estimativa para o valor da função quando eu assumisse o valor x estrela. Então, eu tenho que considerar vizinhanças em x estrela. Como eu já usei o epsilon lá, eu uso aqui o delta. Vamos ficar considerando letras minúsculas gregas, tá? Alfa, beta, epsilon, delta. Mas para o limite é habitual usar epsilon e delta. No livro tem uma justificativa para o uso dessas duas letras gregas, epsilon e delta, que foi dada por Cauchy, que é um francês. Ele usou exatamente de acordo com o que nós vamos tentar entender. O epsilon seria uma aproximação e o delta seria uma diferença, né? Então é uma ideia que ele usa para determinar que o epsilon ele é uma vizinhança, ele cria a vizinhança da estimativa para a imagem da função, enquanto que o delta ele é uma variação, ou seja, uma diferença do valor que você está aproximando, né? Pois bem, então quando eu considero um valor de x aqui próximo, valor de x próximo de x estrela, o que acontece? Eu tenho aqui a V delta vizinhança, né, que é roxa. Eu tenho a V delta vizinhança e eu vou poder desenhar a vizinhança verde, que está determinada a partir do x. Lembra que eu posso, para cada valor de x que eu considerar próximo de x estrela, eu posso ir diminuindo esse intervalo, desconsiderando aquele valor e ficando cada vez mais próximo de x estrela. Pois bem, o que eu quero poder afirmar é que a estimativa que eu tenho para f de x é tão boa que quando eu começar a considerar intervalos próximos de x estrela, as imagens desses valores elas não vão cair muito longe da estimativa que eu dei. Então, as imagens aqui de f de x para x numa vizinhança de x estrela, ela tem que estar dentro da vizinhança de f de x estrela. Quando isso acontecer, aí eu digo
que existe o limite. Então, quando eu considero agora o limite de f de x, quando x tende a x estrela, diante dessa estrutura, eu digo que existe o tal limite e ele é L. Foi o que eu estimei ali. Ó. O limite existe se essa estrutura for válida. Essa estrutura, que estrutura é esta, né? Vamos verificar os detalhes. Quando eu escrevo o limite, eu escrevo imediatamente abaixo a estimativa da variável. Eu estou dizendo que a variável da função está se aproximando arbitrariamente deste valor que eu estou estimando x estrela. E o que é isto aqui? Isto aqui é uma estimativa para f de x estrela, que pode não existir. Pode não existir. Isso aqui pode não existir. Mas vamos com calma. Vamos tentar entender primeiro quando existe e como é que a gente opera na existência. Na não existência, as operações são diferentes. Então vamos primeiro entender na existência como é que se comporta e depois tentar, a partir daí, criar o que seria a não existência do tal limite. Né? Então a operação que eu estou fazendo com a função f, observa que agora a função f ela é aquilo que nós chamamos como uma entrada. Né? Eu dou para o limite uma função, determino, mas essa determinação a gente vai ver com calma que é dada através da expressão do limite, essa expressão aqui. Né? Para qual valor de f de x eu vou aproximar x? Né? Isso depende da função que você me deu. Se você me dá uma função que não tenha problemas de indeterminação, então eu posso fazer a estimativa para qualquer valor real. E esse limite vai acabar existindo para qualquer valor real. Sendo assim, funções que são definidas em domínios genéricos reais, para essas funções, a operação de limite existe para qualquer estimativa da variável. Isso é uma coisa que já podemos afirmar. Então, quando eu volto para o primeiro quadro, em que eu fiz uma estimativa, né, considerei uma função linear, do tipo ax mais b, né? E considero função linear é desse tipo, tá? Porque eu falei considero uma função linear do tipo, não, função linear é desse tipo. Aí eu considero que f de x é 2x mais 3. Vimos que o domínio é qualquer número real. E aí eu fiz uma afirmação. O limite de f de x quando x tende a 2 é exatamente 2x, 2 vezes 2, que é 2 vezes x, mais 3, que vai dar 7. Em linguagens de limites, vamos assim usar esse termo, esse jargão, em linguagens de limite, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que para qualquer intervalo que você considerar na vizinhança do 2... eu vou fazer um gráficozinho aqui do lado, então. O que eu estou querendo dizer aqui, para qualquer intervalo que você considerar na vizinhança do 2... antes disso, né? Considere o 2, que é o valor para o qual você está querendo estimar, e considere o valor que você estima para a função para essa aproximação da variável. Então você diz, o que nós primeiro consideramos é o limite para a função, porque quem nos interessa é a função, não o domínio. O nosso interesse está aqui. Eu aplico o limite na função. Isto aqui é uma válvula. Eu estou determinando o quanto eu abri a válvula para que a variável esteja
tendendo para o 2. Mas o que eu estou estudando é a função f. Todos os meus olhos estão aqui, na função f. Então, eu tenho que estimar um valor de comportamento para a função. Quando a função é linear, eu posso estimar aplicando o valor de busca, aplico na expressão da função e encontro ali uma estimativa. Vamos verificar em linguagens de limite se essa estimativa é boa. Então vamos ver. Considero então aqui que a função seja, que a imagem seja 7. Se for verdade que o limite de f de x quando x se aproxima de 2 é 7, então quando eu considerar isso aqui, agora eu ouvi. Então, quando eu considerar isso aqui como sendo o meu limite, que é uma estimativa para a função aplicada em 7, lembrem, vou falar de novo, isso aqui pode não existir, tá? Então a gente faz essa estimativa aqui, o que seria o valor da função aplicado em 7. Desculpa, em 7 não, em 2, né? É 2. 2. Pois bem. Então agora o que eu faço? Digo que, dado um epsilon, então eu tenho uma vizinhança que eu dei aqui. Considero uma vizinhança amarela para o 7, que é o valor estimado do limite aplicado à função, né? Aí eu vou e digo, olha, se para esse epsilon eu puder escolher um x arbitrariamente próximo, x arbitrariamente próximo de 2, digamos, delta próximo 2. Então significa que eu posso escolher aqui um intervalo de centro 2, comprimento de raio delta, centrado em 2. E aí eu posso escolher um x aqui e a imagem desse x vai ser um valor aqui. Se isso acontecer para todo delta, para todo epsilon que eu considerar, se existir um delta em que isso aconteça, então, na verdade, observa que você vai ter aqui uma faixa e eu vou ter aqui uma outra faixa e eu tenho agora um retângulo que é um conjunto limitado. O retângulo é limitado, né? Eu sei determinar, dado um ponto aqui dentro do retângulo, eu sei determinar qual é a norma tanto do x quanto do y desse ponto, né? Então ele é um ponto, a norma eu falo o comprimento, né? Então ele é esse é um conjunto limitado. Eu sei determinar a fronteira dele, né? Tá aqui. Tem esse retângulo. E observe o que acontece. Para qualquer x que você considerar, a imagem dele vai ali. Não importa o x que você considerar, a imagem dele vai próximo do que eu estimei como sendo o valor de f. Se isso acontece, então eu digo que o limite existe. Né? Então dizer que eu estimo um valor para o qual a função tenderia e digo e afirmo, se para todo epsilon existir um delta tal que quando x pertencer à vizinhança, nesse caso do 2, a 2 menos delta, 2 mais delta, então o f de x vai pertencer a... eu estimei que era 7, né? Então vai pertencer a 7 menos epsilon, 7 mais epsilon. Esta é uma linguagem analítica
Isso aqui é quase que uma receita psicanalítica para a análise numérica, né? Mas entendam que o que eu tô querendo dizer é que quando a gente considere a função explícita f de x igual a 2x mais 1. Vamos considerar essa função. Eu sei tudo sobre ela. Eu sei que para qualquer valor de x, eu posso dizer que existe f de x. O que significa isto? Significa que para qualquer valor de x que eu considerar, eu posso substituí-lo aqui e as operações que eu farei, elas gerarão um número real, sem causar indeterminação. O que eu chamo de indeterminação é precisamente o que a palavra diz. Indeterminação é algo que não está determinado, como, por exemplo, a raiz quadrada de um número negativo. Isso não está determinado para o conjunto dos reais. Assim como a divisão por zero também não está determinada para o conjunto dos reais. Então, indeterminações desse tipo, nós vamos ver existem indeterminações de outros tipos. Então, essas indeterminações, elas causam uma quebra na possibilidade de considerar o valor real para estimar a imagem da função para aquele valor. Mas vamos considerar essa função e vamos ver que, dado um intervalo qualquer, a, b, a função é crescente. Então significa que quando eu considerar f de a, eu vou ter um valor aqui. E quando eu considerar f de b, eu vou ter um valor ali. A função é linear, portanto, é uma reta, seu gráfico. Observe agora o seguinte. Se eu considerar um valor x estrela qualquer entre A e B, é fato que eu posso estimar um valor fx estrela que vai estar entre f de A e f de B. E eu posso afirmar ainda mais que se eu considerar uma vizinhança deste valor estimado, todas as e ao fazer isto, ao considerar essa vizinhança que é dada por epsilon, eu posso garantir que existe uma vizinhança dada por delta de x estrela, de tal modo que todos os valores que estão aqui são carregados para valores que estão ali. E ao fazer isto, como eu tenho a arbitrariedade da escolha do valor de x aqui, eu vou escolher x tão próximo de x estrela que eu não vou saber distinguir se x é x estrela ou não. Tão próximo que eu vou chegar de x estrela. E quando isso acontece, eu vou estar arbitrariamente próximo deste valor que eu estimei para f de x estrela. Quando isso acontece, eu escrevo então que o limite de f de x, quando x se aproxima de x estrela, é igual a L. Eu chamei aqui de f de x estrela, né? Mas comumente chamamos de L, que seria referência a o limite, né? Então, essa fica sendo a nossa estrutura primária de apresentação dessa entidade que nós vamos estudar com mais profundidade a partir de amanhã, que é a estrutura de limite. Espero que tenha sido uma exposição clara. Tentei fazer da forma mais clara possível e espero que tenham aproveitado. Então, fico por aqui e agora deixo
para que vocês façam perguntas. Vocês conseguiram entender? Professor, eu tenho uma dúvida. Se o limite é usado para estimar um valor, por exemplo, se eu estou usando x estrela, aí te pega um valor tão próximo de x estrela que não dá para distribuir. E por que a gente usa o limite se os valores são tão próximos, a gente não poderia simplesmente pegar o x estrela, não? É uma boa pergunta. Vamos considerar, porque até o momento eu estou considerando valores comportados, né? E se eu considerar, por acaso, a função f de x igual a 1 sobre x menos 1. Quando eu considero esta função, eu sei que o domínio vai ser a reta, exceto o ponto x igual a 1. Com este domínio, esta função ela ganha uma característica de grande valor. Nós queremos conseguir entender qual seria o limite de 1 sobre x menos 1, precisamente quando x tende para 1, que é um valor que não está no domínio. Mas lembre, eu estou falando da reta, né? Então, para qualquer valor, quando eu considero a reta e considero 1, eu tirei exclusivamente o valor 1, que é o único valor que não pode. Mas qualquer valor próximo de 1 pode. Então, eu posso fazer agora o uso das estimativas que apresentei e tentar entender para qual valor essa função, a função 1 sobre x menos 1, tenderia se x se aproxima arbitrariamente de 1. É esse tipo de análise que onde o limite se apresenta de forma forte. Quando a função já está definida no valor, a gente vai ver mais tarde que existe uma regra, a regra da substituição direta, que é o seguinte: quando x se aproxima de a e a é um valor em que a função está bem definida, a gente diz que esse limite é f de a. Então isso mostra que a estimativa que nós podemos fazer para a imagem de f de x para os valores em que x já está definida é exatamente f aplicado ao valor. Mas o que vai nos fazer, assim, o que nos é de grande interesse é exatamente quando a função não está definida para um determinado valor. Então, o limite que precisamos saber é este aqui. Este é um limite de grande interesse, que é quando a função estamos nos aproximando de um valor para o qual a função não está definida. Professor? Sim. Então, o limite da função dada vai ser o número que ela não pode assumir, porque senão esse número não pode ser correspondido lá na reta. Você pode refazer a afirmação ou a pergunta? Porque eu acabei então, o limite da função vai ser o número que o x não pode assumir. Veja, não é isto explicitamente. Veja, como afirmei aqui, quando a função estiver definida no ponto A, né? A função está definida em A, então o limite de f de x é f de A. Certo? Isso é uma coisa que podemos provar. Essa igualdade aqui, a gente pode provar isto. E vamos fazê-lo. O que falo é o seguinte: quando a função não está definida para algum valor, o limite se transforma numa ferramenta deveras forte, porque ela agora pode te dizer
não só o que você já sabe sobre a função, que é exatamente todos os valores imagem da função, mas você pode saber mais que isso. Você pode saber qual é o comportamento que a função tem quando eu aproximo o valor de x de um valor para o qual a função não está definida. Porque não existe o valor f de 1. Se a função for esta aqui, ó, não existe o valor f de 1. Entende? Então não é nem uma questão de qual o valor que a função assumiria. Ele não existe. F de 1 não existe. Mas Ok, eu ok. consigo, é possível, assim, é possível considerar, né, um valor L, que eu vou chamar de limite, que serviria para substituir f de 1, que não existe, na análise da função quando x se aproxima de 1. Entendeu? Sim, você está falando do número que é infinitamente próximo de um, no caso. Isto, tô falando aqui. A ideia é que aqui, ó, eu não posso colocar x igual a 1, né? Mas eu posso ir colocando aqui x tão próximo de 1 quanto eu queira. Então eu preciso só entender como é que esse termo vai funcionar, como é que isso aqui vai funcionar quando x estiver lá sendo gerado um número cada vez mais próximo de 1, mas nunca igual a 1. Lembre Ok, disso. ok, entendi. Na função, você considera que x é 1. Só que ele não pode ser, né? Porque eu tirei aqui, ó, x igual a 1. Mas no limite, aqui, o valor de x é sempre diferente do valor que está ali. Pelo menos assim consideramos. Ele pode ocasionalmente ser igual, principalmente quando o que a gente está considerando é um valor que está definido, tá? Mas a gente genericamente considera que x ele é tão próximo desse valor que a gente não consegue diferenciá-los, mas a gente pode ocasionalmente dizer que x não é igual a A. E não faz a menor diferença. Para o que estamos fazendo aproximações infinitesimais, né? Então, se x for diferente de A por um infinitésimo, isso não causa estardalhaço nenhum, né? Se a função se comportar em A, ela vai se comportar em f de A mais um epsilon. Enfim, então a ideia é que esse comportamento ele é previsível, você tem como determinar. Ele é determinístico. Mais dúvidas? A forma da Ah, você exposição diga, fale. tem comentários lá embaixo, é que o seu chat não tá mostrando os nossos Ah, é? comentários. E de fato é. Ah, isso, Gabriel. É exatamente aqui. Eu estou vendo aqui o que você comentou agora, isso no início da aula. É que o chat foi. é, Eu posso mostrar o último gráfico novamente. Deixa eu ver. O último gráfico. É este? Ana Beatriz, é esse gráfico aqui? O último? O outro. Deixa eu reduzir aqui para ver se eu acho. Ah, eu acho que é esse aqui, né? Eu acho que é esse aqui. Então é esse aqui, menina. E tem a reta, isso aqui, né? E
No caso, o limite nos permite trabalhar com todo tipo de função, já que ela quebra as restrições. Isso, Ivan. Nós vamos observar, por exemplo, e vocês devem ter lido já a respeito, se não leram, por favor, leiam, sobre a constante de Euler. Existe uma maneira de encontrar a constante de Euler usando limites. Você constrói uma sequência e a partir dessa sequência você estrutura o que deveria ser a constante e você mostra que o limite existe e determina exatamente o valor da constante. No contexto mais sólido, vamos lá. Suponha que você precisa determinar comportamentos. Não lembro se foi você ou se foi Ana que me perguntou sobre assíntotas. Né? Então, mas genericamente, uma das aplicações, né, é a definição de assíntota, por exemplo. O que é uma assíntota? É uma reta para o qual o gráfico da função se aproxima e dizemos que a partir de um certo valor elas são paralelas, elas tendem a ficarem paralelas. A reta e o gráfico da função tendem a se tornar paralelos. Isso significa que a diferença entre a reta tangente ao gráfico e a assíntota, ela tende a zero quando a gente considera o ponto indo para infinito. Né? Então a assíntota e a reta tangente tendem a ser paralelas. Né? Essa é uma das formas de você considerar uma das aplicações. Né? Uma outra aplicação seria você considerar a determinação da velocidade instantânea. Eu quero observar um objeto e determinar qual é a velocidade que ele está tendo agora, nesse momento, qual é a velocidade que ele está se movimentando. Né? E isso é dado por um limite. Esse limite a gente chama de derivada. Então, ou seja, a estrutura de limite é o que nos possibilita estudar, como hoje fazemos, a órbita de corpos celestes, estudar movimentos da mecânica clássica, né? De uma forma geral, porque sabemos derivar e integrar. A derivada ela é o limite de um quociente. A integral ela é o limite de uma soma. Então, tanto a derivada quanto a integral são limites. Então, é através dessa estrutura de limite que vocês vão entender tudo de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, por aí vai. A porta de entrada é essa estrutura de limites. Né? A partir dos limites é que vocês entendem ou não a continuidade que nos leva à diferenciabilidade, que nos leva à integrabilidade. Né? Então, sim, mas o fato é que veja, para entender é necessário não entender. Né? Por isso que eu falei entender ou não. O meu objetivo é fazer vocês entenderem tanto mais quanto mais. Porque o nome é limite, né? Vamos tentar ver. É intuitivo. É intuitivo. É o seguinte. Quando você considera. Eu vou tentar mostrar assim. Quando você considera o. É muito intuitivo. Vamos ver assim. Quando você considera uma função que está pegando o intervalo I, é D, né? E está transformando no intervalo I, aí você pega aqui um valor X estrela para o qual você vai querer estimar os valores de X. Né? Então você pega um primeiro valor
e a imagem dele vai aqui. Aí você pega um outro valor mais próximo, a imagem dele vai aqui. Observa que eu peguei um valor menor, um valor maior, né? E aí poderia ocorrer esse valor ir para aqui. Observa que se esse tipo de coisa acontecer, a gente, dentro do intervalo ainda, né? A gente não teria o comportamento que o limite precisa, né? O limite precisa que exista um retângulozinho aqui, né? E que todo ponto que esteja dentro desse intervalo que gerou o retângulo tenha como imagem um valor que esteja dentro do intervalo que gerou o retângulo. Pois bem, o fato é que quando eu considero aproximações infinitesimais para x estrela e estimo a existência de um valor limite para a função, é daí que vem o nome, o valor limite para a função, que eu chamo de L, né? É exatamente a ideia de que quando eu considerar x arbitrariamente próximo de x estrela, f de x vai se aproximar arbitrariamente de L. É essa estimativa aqui que faz a gente dizer que a gente está considerando o limite da função f quando x se aproxima de x estrela. Lembra que ambas as aproximações são infinitesimais. Tanto a aproximação para x estrela quanto a aproximação de f de x para L. São aproximações infinitesimais. F de x não precisa ser L. Ele precisa estar infinitesimalmente próximo de L. Assim como x não precisa ser x estrela. Basta estar infinitesimalmente próximo, né? Então a ideia é que estamos conjecturando um valor limite para a função para tal que esse quadro se satisfaça, né? E que esse comportamento aqui exista. Que comportamento é esse? A existência desse retângulo aqui, ó. Esse retângulo é que determina a existência do limite ou não. O retângulo me diz que para todo valor que eu considerar de x, aqui a imagem dele vai estar restrita ao intervalo que é vizinhança de L. E aí eu vou diminuindo a vizinhança de L, então eu vou diminuindo a vizinhança de x, se for necessário, para que os valores se aproximem cada vez mais de L. Então, o limite, a palavra limite vem daí, né? Dessa a proximidade, né? Dessa possibilidade, no caso da existência, né? Quando não existe o limite, então a palavra limite ela vem agora de forma antagônica, dizendo que f de x não tem limite, né? Igual a crianças, né? É. Pois bem, inclusive quando vocês agora estão estruturados para poderem usar essa metáfora construtiva, né, abstrata, construtiva, de dizer que certas pessoas não têm limites. Tá aí a ideia. Fica, fica agora bem preciso dizer isto, né? Vocês podem agora analiticamente dizerem que certa pessoa não tem limite. Ou não tem limite com cartão de crédito, não tem limite com comida, não tem limite com o tédio, né? Ou com o ócio. Né? Tem certas pessoas que de fato não conhecem limites. E aí você vai e diz para ela, é necessário você considerar um epsilon, né? A existência de um epsilon, implicando na existência de um delta, né? Porque só o epsilon não funciona. Um delta implicando, sendo implicado por um epsilon para que as coisas
convirjam, né? É necessário convergência. É exatamente isso que acontece. A gente consegue convergir as imagens de f de x. Não sei se ficou claro para vocês. A ideia é a seguinte. Computacionalmente seria assim. Eu consideraria uma lista de valores x1, x2, xn. Esses valores são tais que xn se aproxima arbitrariamente de x estrela. E eu consideraria uma outra lista que seriam as imagens de f de x1, f de x2, f de xn. E aí o que você quer, em verdade, é que quando xn esteja arbitrariamente próximo de x estrela, então f de x estrela de x, f de xn vai tender a L. Aí eu digo que o limite de f de x existe em x estrela e é L. Então, na verdade, a gente está chamando isso de convergência. Né? Porque aí, quando você tem uma sequência de valores reais que tendem a um certo valor estimado. Né? Então, é exatamente isso. Quando, por exemplo, você começa a gastar seu dinheiro, o saldo da conta tende a zero ou a menos infinito se o banco ele não cortar o seu crédito. Né? A ideia seria quando você pensa, por outro lado, sobre a questão da ação gravitacional agindo sobre um campo, né? Então imagina, eu falo um campo de massa, né? Ou seja, corpos que estão distribuídos em posições no espaço. E agora você imagina a gravidade agindo sobre aquilo ali. A gente imagina que a gravidade ela tende a um valor arbitrariamente grande, né? Quando a gente está falando de um buraco negro, né? E é um ponto de convergência. Então, tudo a partir de uma certa vizinhança, que é a vizinhança do buraco negro, tudo converge para ele, né? Então, isso é convergência. A divergência é exatamente numa explosão. Quando você explode, tudo diverge dali. Então, um ponto de convergência é quando tudo vai para ele. Um ponto de divergência é quando tende a se afastar, né? Ou a gente diz, por exemplo, que uma sequência exponencial, uma função potencial, ela diverge, né? Você pega x elevado a n e aí considera que x é a elevado a n. A elevado a n, pronto. Então você considera que n é um número natural. Não, isso é uma sequência divergente, né? Porque para cada n que você considerar, isso aqui vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Isso diverge, né? Assim, fatalmente, quando você considera o n, ele é a vezes maior do que o anterior, né? Então, isso vai ficando cada vez maior. Isso é divergente. Convergente seria se eu considerasse 1 sobre a elevado a n. Isso converge para zero. Mas observe, nenhum desses valores é zero, mas eles convergem para zero quando n vai para infinito. Né? Então, é exatamente essa a ideia ali do limite, né? É a ideia de que a gente está observando o que acontece numa vizinhança com uma lupa muito boa. Então a gente está de forma infinitesimal olhando para a coisa. E o limite é esse instrumento que a gente usa. Né? É a nossa porta de verificação. A gente analisa usando o limite. Tudo bem? Dúvidas? Ok. Lembrando, vou lembrar, é que falei no início da aula, né? O compromisso que eu tinha amanhã, não tenho mais. E vamos ter aula amanhã, tá? Então,
no mesmo roteiro de hoje. Vamos continuar falando de limite, só que eu acredito que eu posso ir para o texto, para o livro texto, para a gente ver a sequência das coisas que são apresentadas lá e fazer atividades que estão lá, fazer exemplos e experimentar mais a leitura do livro nesse tema, né? É possível que eu tenha apresentado a vocês o limite usando instrumentos que não estão no livro. É possível, eu acredito que isso é possível. Mas aí a gente vai fazendo interlocuções, tentando, a partir do livro, criar uma instrumentação que sirva para explorar o conceito de limite, e a gente vai fazendo ali alguns exercícios que estão apresentados no livro para que vocês possam ir experimentando as ideias, né? E vivenciando certos conceitos. Isso é importante, essa leitura. E então amanhã fazemos isso com previsão de, na próxima semana, avançarmos mais na concepção de limite, olhando propriedades e a confecção de certos limites especiais, e tentando concluir na terça-feira apresentando o conceito de continuidade. Essa é a minha meta, né? De vermos continuidade já na próxima semana. Tá? Então, pois bem, por hoje é isto. Então, aconselho que vocês leiam o texto, vejam o vídeo que está sendo gravado agora e que logo mais eu vou postar no grupo. E, tendo dúvida, basta mandar e-mail ou falar aqui nas conferências. Tá? Então, até amanhã, às 6h30, como de costume. Então, pois bem, boa noite. Sim, sim, sim. Até amanhã. Ah, certo. É que você tinha escrito lá em cima, certo?